Salve Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Adalto Farias. Pré-jogo de São Paulo e Libertad, jogo válido pela quinta rodada da Copa Libertadores. Você vai ver todos os detalhes aqui depois da vinheta. São Paulo! Fala Tricolor, estamos aqui para mais um pré-jogo. O São Paulo volta a jogar pela Copa Libertadores da América amanhã às 21h30 no estádio do Morumbi. Jogo válido pela quinta rodada da Copa Libertadores. São Paulo praticamente classificado, vai defender a melhor campanha da primeira fase. Briga aí contra o Palmeiras que tem 100% de aproveitamento com 12 pontos. O São Paulo tem a segunda melhor campanha com 10 pontos. Tem tudo aí para fazer os outros 6 pontos restantes. Jogos contra o Libertad amanhã no Morumbi e contra o Tajeres daqui 2 quarta-feiras, né? Então tem o jogo contra o Náutico na outra quarta-feira, final do mês aí, o São Paulo enfrentando o Tajeres às 19 horas no Morumbi. Mas sem mais enrolação, vamos às campanhas de São Paulo e Libertad, atualizando os números do Tricolor para você. São Paulo tem 27 jogos na temporada, são 11 vitórias, 11 empates e 5 derrotas. Fez 34 gols, sofreu 23, tem André Silva como seu principal artilheiro. 16º colocado do Campeonato Brasileiro, é líder do grupo D da Copa Libertadores da América. Tem Lucas Ferreira no destaque, grande destaque inclusive da primeira partida contra o Libertad, renovou seu contrato e o menino estará no São Paulo até 2029 e acabam as especulações de que poderia ir para o Palmeiras, para o Cruzeiro, para o Grêmio, para o Atlético Mineiro. Saiu todo quanto é merda de notícia aí. Lucas Ferreira está no São Paulo até 2029. Jogador com grande potencial, o potencial de jogar no primeiro escalão do futebol europeu. Fica no São Paulo pelo menos até 2029 ou aparecer até alguma proposta que seja rentável ao nosso tricolor. E o Libertad? Vamos atualizar os números do Libertad até aqui em 2025. O Libertad, que depois do jogo contra o São Paulo, vem de uma sequência ruim, não conseguiu bons resultados, tem 23 jogos na temporada, 13 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. São 36 gols a favor, 16 contra. Tem o trouxa do Mel Guerreiro, que bateu o pênalti para fora, né? Como artilheiro do Libertad em 2025. Rodrigo Morenigo, que saiu da reserva do Libertad, a seleção paraguaia, está no destaque aí, goleiro do time do Libertad. É primeiro colocado da Apertura, segundo colocado do grupo D, grupo do São Paulo, e foi campeão da Supercopa Paraguaia no começo de 2025. O time paraguaio vem de um ano bom, né? Mas depois da sequência contra o São Paulo não conseguiu vencer mais, vem de 7 jogos sem vencer aí, depois de ter enfrentado o Tricolor lá no Paraguai, e vem de derrota, inclusive, no último final de semana. Teve uma série de baixas, né? Tem alguns desfalques, por isso tem encontrado dificuldade em conseguir bons resultados. Vamos atualizar você também sobre o histórico. A gente trouxe no último jogo entre São Paulo e Libertad. Vamos atualizar vocês agora. São 3 jogos, o jogo que aconteceu lá no Paraguai. O São Paulo tem 2 vitórias agora contra uma no Libertad. Não tivemos empate. O São Paulo tem 3 gols a favor, 2 gols sofridos. São Paulo então com vantagem no histórico pequeno, né, no confronto entre São Paulo e Libertad. Vamos ver também como o Luiz Zubeldia deve escalar o time. O Zubeldia que de novo volta a sofrer pressão, perdeu o clássico contra o Palmeiras, não é a derrota em si o problema, mas a atuação do time, né, muito questionado por uma atuação muito retrancada, jogando como um time pequeno contra o Palmeiras nos 3 jogos que enfrentou nessa temporada. Zubeldia volta a ter seu nome questionado novamente e me parece, né, pelo menos os grandes portais colocaram aí que o São Paulo deve ir com a mesma formação praticamente que enfrentou o Palmeiras. Lembrando que o São Paulo tem as voltas de Oscar e Arboleda, né, que já estão disponíveis. Pablo Maia também jogou contra o Palmeiras, mas uma baixa importante nesta tarde de terça-feira. O Lucas Moura está fora do jogo, sentiu novamente dores no joelho, o mesmo joelho que tirou ele praticamente um mês depois das semifinais do Campeonato Paulista. Ele retornou e jogou uma parte do jogo contra o Fortaleza e também contra o Aliança Lima. E não conseguiu jogar contra o Palmeiras e está fora do jogo também
contra o Libertad, né? Alguma coisa estranha acontece, ele falou que sentiu algumas dores, mas aí agora o São Paulo tem mais 15 dias de jogos, né? Essa maratona que o São Paulo está enfrentando até a parada para o Mundial. Me parece que o Lucas deve voltar só depois do Mundial, mas esperaremos aí mais notícias para atualizar você, torcedor do tricolor. Vamos ver a possível escalação de Luiz Beldio. São Paulo deve ir a campo com Rafael, Ferrarese, Juan e Alan Franco, Cedric Soares na lateral direita e Enzo Dias na esquerda, Alisson e Marcos Antônio mais à frente, Matheus Alves, Ferreirinha e André Silva. Exatamente a mesma escalação que saiu contra o Palmeiras, né? Time muito recuado, São Paulo teve muita dificuldade de armação. Eu espero muito que não seja essa escalação que a gente trouxe, tá? Eu espero que seja algo, o Oscar talvez já tentando ganhar ritmo. O time do Libertad é um time que... Lembrar que o jogo contra o Libertad no Paraguai não foi um jogo fácil. O São Paulo não jogou aquela... O São Paulo não tem jogado bem, né? Essa é a grande verdade. Mas lembrar que o Mel Guerreiro teve a chance de empatar o jogo, bateu o pênalti para fora, e aí o São Paulo conseguiu no final do jogo ali ganhar, fazer 2-0 e garantir, né, um bom resultado. Lembrar que o Lucas Ferreira no segundo tempo muda o jogo depois da entrada dele, né? E o São Paulo vai fazer ali o segundo gol no finzinho da partida. Beleza? Vamos à escalação do possível Libertad também. O Libertad que é líder do Campeonato Paraguaio, mas vem de uma sequência ruim, né? O Libertad deve vir a campo com Morenigo no gol, Ramírez, Vieira e Jiménez, e Espinosa na lateral esquerda. Caballero é o volante, e aí tem uma linha de 4 jogadores: Fernandes, Campuzano, Franco e Mel Guerreiro. Mais à frente, o experiente Roque Santa Cruz. O Roque Santa Cruz que não atuou contra o São Paulo no jogo de ida, né? O Sérgio Aquino acabou não utilizando, mas é um dos principais jogadores do time do Libertad hoje, centroavante muito experiente, 43 anos, ainda joga aí no futebol paraguaio e tem atuado, né, pelo Libertad no Campeonato Paraguaio. Pode ser que ele apareça amanhã no Morumbi. Vamos à ficha técnica do jogo, também trazer os detalhes para você de São Paulo e Libertad amanhã às 21h30 no Morumbi. Jogo válido pela 5ª rodada da Copa Libertadores, 14 de maio de 2025, estádio do Morumbi, às 21h30. Jogo passa nos canais abertos Globo e também no canal fechado da Paramount Plus. Terá arbitragem aí todo o quarteto colombiano, Carlos Betancourt, o juiz, os bandeiras John Galego e Christian Aguirre, e no VAR Nicolas Gaggio. São Paulo então pela 5ª rodada, vamos ver aí os jogos, né, da 5ª rodada, mais o foco aí no grupo D, o grupo do São Paulo. São Paulo então enfrenta o Libertad amanhã no Morumbi às 21h30, e na quinta-feira teremos Tajeres e Aliança Lima às 19 horas, aí jogo que pode definir o grupo, né? Se o São Paulo vencer aí o Aliança Lima, não pontuar, pode ser que até o Libertad consiga garantir, ou um empate aí já garanta São Paulo e Libertad classificados à próxima fase da Copa Libertadores. Vamos também dar uma olhadinha na artilharia. A artilharia é de Hernan Barcos, do Aliança Lima, com 5 gols, junto com Alan Patrick e Vaca, do Bolívar, todos com 5 gols. O Quevedo, do Aliança Lima, tem 4 gols, e o Alex Arce, da LDU, completa a lista dos 5 primeiros. As assistências são lideradas por Torres, do Cerro Porteño, que tem com a companhia de Rodrigues, do Bolívar, Domingues, do Cerro Porteño, Fernandes, do Peñarol e Ramírez, da LDU. Bom, rapidinho trazendo para vocês então as principais informações do jogo de amanhã. São Paulo então enfrentando o Libertad do Paraguai, né? Deve garantir a classificação já no jogo. São Paulo precisa de um empate para garantir essa classificação. Deve conseguir a vitória amanhã dentro do Morumbi. O Morumbi que deve receber grande público, né? Mais de 50 mil ingressos vendidos, então deve ter casa cheia para enfrentar o Libertad. E o Libertad também se mostrou um time muito abaixo do que a gente imaginava no jogo de ida, né? São Paulo, apesar de ter passado dificuldade, né? Como a gente falou aqui sobre o pênalti que aconteceu, o São Paulo conseguiu a vitória e conseguiu sair do Paraguai com os 3 pontos. E também deve garantir os 3 pontos aqui. O São Paulo tem tudo para conquistar os 16 pontos na primeira fase. Aquele vacilo contra o Aliança Lima ainda pode ser prejudicial
perante o todo, né? Porque o São Paulo poderia fazer 100% de aproveitamento. Deve ser o que o Palmeiras vai conseguir, deve garantir a primeira colocação geral na primeira fase da Copa Libertadores, que dá o direito de você disputar o mata-mata todo com os jogos sendo decididos em casa, né? É a única vantagem que tem, só que o São Paulo tinha condições de fazer 18 pontos, infelizmente no vacilo contra o Aliança Lima acabou perdendo 2 pontos. Bom, para finalizar, fica o convite para você. Amanhã estaremos ao vivo a partir das 9 horas aqui no Tricolor Underline Fat e também no União Tricolor Paulista e União Esporte Rádio. Estaremos ao vivo a partir das 21 horas, trazendo todos os detalhes e a transmissão de São Paulo e Libertad. Fica o convite para você abaixar o som da TV e vir torcer com a gente aqui. Eu na narração, o Marcelo Santiago nas reportagens e também nos comentários. E você, né? Fica aí, vai interagindo com a gente no chat, mandando as suas mensagens. Lembrando que a gente passa os jogos em várias plataformas, né? No Instagram, no TikTok, no Facebook. Apesar do Facebook ter me bloqueado mais uma vez, eu não vou poder transmitir o jogo por lá, mas o Marcelo estará no Facebook pela União Tricolor Paulista, então fica à vontade para você acompanhar a gente aonde você achar melhor, beleza? Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau!